we see that the first thing that will happen, the first thing we see from above when we remove the roof of the orbit is periorbita and then a sensory nerve. So once we see that nerve, we can damage that nerve because it's only sensory, and then we have to get very serious about preserving the anatomy. And we can also see that the lateral wall of the orbit sits just anterior to the temporal lobe, and that the trigeminal ganglion is sending all of its V1 and V2 fibers forward to the orbit. So here's a picture of the frontal bone looking from anteriorly, and it's been very beautifully sectioned in Dr. Fernandez Miranda's lab and cleaned so that all we see is the supraorbital notch and the supraorbital foramen, and that this frontal bone is the floor of the anterior fossa. If we look from below, we can see that the medial wall of the orbit leads up to the superior ethmoids, and sometimes we actually get a supraorbital ethmoid. And again, that the brain is sitting just superior to the orbit. Now, if we put the sphenoid and the frontal bones together, one of Dr. Fernandez Miranda's favorite questions was, what bone in the skull has the most articulations? And it got me the first time he asked me, but you guys all know, right? Anybody? All right. I know you guys know that it's the frontal bone because it articulates in 10 places. I would have thought it was the sphenoid, but it's not. So the frontal and the sphenoid, and now you can see some of the ethmoids coming together. Right here is where we see the optic canal. We'll see it better on an oblique view. Here, oh, that oval is a bit too high. Just below that is the superior orbital fissure, and down here is foramen rotundum. If we look from posteriorly, we see the optic canal again, guarded by the anterior clinoid process. And then we see in yellow foramen rotundum and the superior orbital fissure divided from the optic canal by the optic strut. The superior orbital fissure is what divides the greater wing from the lesser wing of the sphenoid. Now, if we look obliquely, oops, sorry. Let me go see if I can go back. We are missing the labels on this, but if you can see the optic canal, then the optic strut is lateral to it, and you don't see foramen rotundum very well there. But you do see along the ethmoid, where the ethmoid and the frontal bones come together, we have the frontoethmoidal suture at the level of the cribriform plate. I go through all of this with my residents so that they try not to hurt things. One of the reasons I like this frontal view of the sphenoid is because the arrow tells us where the anterior clinoid is, the lesser wing of the sphenoid, and then the greater sphenoid wing forms most of the lateral wall. So when we take that away to get into the orbit, that's what we're taking away. If we look at the eye sitting in the orbit, fortunately, there's not just an eyeball. There are lids anterior to it that protect it. There is muscular and neurovascular tissue. And best of all, for all of us, there is a lot of fat and delicate connective tissue around there. If you look superolaterally in this left orbit, you'll see that there's a lacrimal gland. But the fat is what really helps us in the orbit because it moves things, or it cushions things, and it keeps us from hurting things. We have to be fairly gentle with it so we don't cause a lot of scarring in the connective tissue, but it gives us an ability to retract, whereas in the brain, we can't retract. So the most important questions, I think, when we're talking about orbital surgery are, how can I minimize my chance of hurting this patient? And then
the next thing we think about is where is the mass or the object in relation to the main neurovascular structure? It's very simple in the orbit. We only have one neurovascular structure, and that is the optic nerve and its blood supply. And then the third nerve, fourth nerve, and sixth nerve also come into the orbit, and the fifth, but they're all in very close proximity. And what is in my way? What's in the way of me getting to this, to this lesion that I'm trying to help? We need to make sure that in every surgery, we always need to make sure that our goals match. We have to match what the patient's goals are, and we have to match what our co-surgeon's goals are. And it's very important to communicate clearly beforehand. What can our goals be? Usually, it's to salvage vision or at least arrest the decline of vision. We've all had cases where we know we can't save them, but we might be able to keep them from getting worse. We want to relieve pain sometimes. Sometimes we want to relieve double vision. And in a way, that's both a blessing and a curse, because if the patient has double vision, it means that they have good vision in both eyes. And it means that we have to take more care with the orbit on which we're operating. We often want to get tissue for pathology, and then sometimes we want to get gross total resection. So Dr. Paluzzi published this paper probably 10 or 12 years ago called Round the Clock Access to the Orbit. And there is nothing groundbreaking in here except there were some very nice pictures. And like I said, we only have one important neurovascular structure in the orbit, and that's the optic nerve and ophthalmic or central retinal artery complex. That if we set that at the center of an old-fashioned clock, my children have very little idea what I'm talking about because they think all clocks come on phones. But if we set that at the center of a clock and we look at the right orbit, depending on what clock hour is our lesion, that tells us what way to approach. We always want to land on the lesion first, right? So let's look. The approaches that we're going to cover today are a lateral orbitotomy, an anterior orbitotomy, which is we can either go through the eyelid crease or we can do a transconjunctival or inferior orbitotomy. We can do this medial orbitotomy or transcaruncular approach, and we can do a superior orbitotomy, just depending on which quadrant our pathology lies. So a lateral orbitotomy is almost like a craniotomy. It's like a little mini craniotomy for the ophthalmologist, because we take off the bone, we do what we need to, and we put the bone back. Like I said, much simpler since we only have one important neurovascular structure. This is an older lady who came in with proptosis. The photograph is her postoperative photo. Preoperative, she had this intraconal mass in her right orbit. And when you look at the axial and the coronal, you don't see very well on this, but it's pushing the optic nerve medially. You can see that on the axial, but not well on the coronal. So we took off the lateral wall, we removed the lesion. This post-op picture is about a month out. And that temporal wasting is actually bilateral on her. It's not from surgery. She's just a very thin lady. She's somewhat cachectic, because what we found was that this was a squamous cell carcinoma metastasis from a lung cancer. So you can see in the post-op scan that her orbit has been decompressed. The mass is gone. And unfortunately, she didn't go straight to radiotherapy. So we ended up doing this same surgery over 3 months later, and then taking her straight inpatient to radiology. If we're looking at a lateral orbitotomy, we're going to look at taking away the part of the zygoma and part of the greater wing of the sphenoid. If we look at the sphenoid from above, we can see that most of what we need to take is sphenoid. Again, the cartoon picture. If we look at the lateral wall of the orbit as though we're standing inside it, most things in the orbit on the lateral wall can be sacrificed. We have the zygomatica frontal
the zygomatica facial and zygomatica temporal vessels, which are branches of V2, and you will bipolar before you take off the lateral wall to avoid any significant bleeding. We have the optic canal, which really isn't in the lateral wall, but it's reflected in this picture. And we have this tiny piece of palatine bone posterior, which forms the posterior shelf where we place our implant when we're doing a floor fracture repair. So a lateral canthotomy is the first step of doing our orbital surgery, almost all lateral approaches. The lateral canthotomy, we're going to spend a fair amount of time on it because it's the first step in lid tightening surgery and in orbital decompression and in some blepharoplasties. But what is really important is that it's sight saving in an emergency. Everyone has had, I know you guys are you guys mostly ENTs? Mostly otolaryngology? ENTs and neurosurgeons. Okay, so all of you have had a situation where you've had an arterial bleed into the orbit. And what you need to be able to do is a lateral canthotomy and cantholysis. If we look at the lateral canthal tendon, if we do a canthotomy, we split this longitudinally. And in order to get release, we want the eye to move in this direction. We want it to move forward because remember, the optic nerve has about a centimeter of extra. It has redundancy and can move forward and restore exoplasmic flow and restore blood supply. So all you're trying to do is get this eye to be able to move. The first thing we do is a canthotomy, and this opens our incision here and splits the lateral canthal tendon into superior and inferior. But the really important parts are we need to do an inferior cantholysis and a superior cantholysis to allow that eye to move and restore perfusion. This is a patient that was found down. We had no idea. And he was he was still quite somnolent when we talked to him. He had no light perception in this eye. He had this retrobulbar hemorrhage on this side. And we did a canthotomy. You can see the canthotomy laterally. We're opening up his lid. We can open it up a bit now. And within about an hour, his vision came back to being able to count fingers at 3 feet. Unfortunately, 2 hours later, he died from the subarachnoid hemorrhage because we think that he had been mugged. So if there's a hemorrhage, if you think it's at all tight, do the canthotomy and the cantholysis. If you think you have hardware in the way, remove the hardware, like if you repaired a fracture. This poor lady had a bilateral retrobulbar hematoma after a blepharoplasty, and she didn't come in until a day later. She called the doctor's office, and the doctor had left town, and so she just thought she would try to wait it out. We opened both incisions after doing and tried to evacuate the hematoma, but only one eye came back to any vision. All right, so let's go back to, we do a lateral orbitotomy for anything that is lateral to the optic nerve. So we had a 63-year-old patient who had an expanded endonasal approach for a pituitary adenoma. On his post-op scan, they noticed that his lacrimal gland was quite big. And when we asked him, he said, you know, I had noticed that my eye seemed to swell over the past few years. He had had double vision when he looked to the left, but everyone attributed this to the pituitary tumor. Not so much. This was most likely a pleomorphic adenoma, even though you see a small calcification in it. So we needed to take this out intact. So step by step, what we would do, you can see the proptosis as he's draped. We make a lateral canthal incision. Here we did it with scissors, and this is the same first step as our canthotomy. We distract the lower lid and do a cantholysis. You don't see, but we also did the superior cantholysis.
We incise the periosteum, and we remove temporalis from lateral, the external surface of the lateral wall. And then we try to elevate our periorbita as intact as possible. When we do this, if we can keep it intact, it acts like a retractor on the orbit. So then we make bone cuts, and usually we do this with a reciprocating saw, unless we are also going to be going intracranial, in which case we just use a very small matchstick. We then outfracture this. We generally do not need to drill vertically in the lateral wall, because back where the zygomatic and the sphenoid come together, it will generally fracture fairly easily. So we just rock this piece of bone when we've cut superiorly and inferiorly, and it will, we can remove it. As you see here, we have a green protective contact lens on the eye, and we can now see our mass coming into view. We're going to dissect our tumor out, remove it, and you can see before we even close that the proptosis is nearly resolved. And this did turn out to be a pleomorphic adenoma that was removed intact. So we plate the lateral wall. I no longer use a long orbital rim plate like this. I will often use a small dog bone plate on the superior edge and on the inferior edge. And if you have if for some reason you don't have the plates or screws that you need, you can always just drill holes in both edges of your bone cuts and put it back together with a 2O Prolene. So this is back in situ, and we realign the lateral commissure of the lids with a small absorbable stitch. We usually put a drain in and leave a long nylon stitch around it as a purse string. So when we pull the drain in the morning, we can tighten the stitch. So that's our lateral orbitotomy. And the technique is pretty well described because it's a good operation. Nobody does it very differently. So if we are thinking about moving on to the red area here, where we have a problem supromedial or in the area of the ethmoid, we're going to use a medial orbitotomy. The orbital surgeons use the transcaruncular approach. This is very similar to what you would have learned if you were an ENT back in the day when a Lynch incision was popular. The incision is actually going to be between the plica semilunaris and the caruncle, but it's still called a transcaruncular incision. So here is the area where we're going to work. The medial part of this triangle is the caruncle, and the lateral small pink fold there, which you see better on the other side, is the plica semilunaris, which is the remnant of the nictitating membrane in mammals and in birds. So if you remove a rabbit's top two branches of its facial nerve, it will still not have corneal problems because it has a better developed nictitating membrane, and this third eyelid or nictitating membrane will cover the cornea. So hang on a second. Okay. So this line that's flying in here is where we make our incision. We anesthetize the area. We take I like to use a Colorado needle, and I point the needle, a protected Bovie needle. I grab the caruncle and I grab the plica with two separate pairs of forceps. Obviously, that's my assistant. And I point my Bovie toward the nose because I'm not going to hurt anything. The worst thing I will do is get into the tear duct, and that's not a disaster. Pointing the Bovie toward the eye is a disaster waiting to happen. So if we look at our lacrimal drainage system on the right side, we've just flipped sides here, we can see that if we go
Posteromedial from our plica, we will actually avoid our lacrimal system entirely. So we never touch it and we never damage it. This gets retracted anteriorly so that what we see is now the medial wall of the orbit. And all of my surgeries look exactly that bloodless. This is a sort of a joining of a drawing of a Lynch incision, but the same view is true for a transcaruncular incision. You just start slightly posterior. And this is actually a really good and fast way to ligate the anterior ethmoid arteries. And we do it sometimes especially in kids for nosebleeds. So if we look at the medial wall of the orbit as we're standing in the orbit, the important things to notice are the anterior and posterior ethmoidal foramina, because they tell us where our frontoethmoidal suture is, and our optic canal. So our anterior ethmoid is about 25 millimeters from the anterior lacrimal crest, which in this picture is marked ALC. The posterior ethmoid is about 35 millimeters, and the entrance to the optic canal in this picture looks like it's about 1 centimeter, but it's anywhere from 3 to 10 millimeters. So once we get to the posterior ethmoid artery, we should become very, very circumspect. Here's our frontoethmoidal suture, and the oval is where our lacrimal system sits. So you can see we end up when we do a transcaruncular approach, we end up on the posterior edge of that blue oval, and we just retract our lacrimal system anteriorly. So we could use this for a meningocele. We had a 13-year-old boy who a year and a half ago had a dirt bite accident with the subdural and epidural hematomas. He fractured through his orbital roof, and they repaired his ZMC fracture and his orbital floor very nicely. In about a year later, he had an episode of bacterial meningitis. He had 2 more episodes of bacterial meningitis after that, and then he came to us from Kentucky. He now has a meningocele into his right frontal sinus, and he also incidentally has right enophthalmos, which is the thing that he actually cares the most about, even though his parents care about the meningitis. If we look at his scan, we can see that his zygoma is aligned very nicely. However, he has a big medial wall fracture that was unrepaired. You can see the break at the skull base, and you can see why he is leaking. So we offered him an expanded endonasal approach along with a transcaruncular approach. The transcaruncular approach allowed us to reach up to the area and mobilize the sinus mucosa, and to place our nasoseptal flap over the area. And it also, on our way out of this, allowed us to repair the fracture with MedPort Titan barrier. And you can see in his post-op scan that we have a bit of packing in the nose, but that our medial wall fracture has decreased now the excessive size of his orbit, so that when you look at him, even though he has a bit of ptosis on the right side, he is now no longer enophthalmic. He had the ptosis repaired back home. All right, back to the face of the clock. So now we have a 72-year-old lady who comes in because on her right side, she has ptosis. And she has had 3 ptosis repairs on that side that have failed. And when you feel superiorly just up under her orbital rim, it feels sort of full up there, and there's something firm. And you can see that there is an irregular mass filling her superior orbit. So it's very straightforward to get to this. We go through the eyelid crease to do an anterior orbitotomy. If we open the eyelid crease, we can see here, just beneath the 4-pronged rake is the superior orbital rim,
and we see her enlarged lacrimal gland, and medial to it, we see this sort of poorly defined tissue. We are retracting downward on the edge of the skin, and we stay completely anterior to her levator in this approach. So we never cause problems. We never cause this recurrence of ptosis. What we found was lymphoma. And when the lymphoma was treated, her ptosis resolved. So if we're going to approach the orbital floor, we're going to want to know the anatomy of the orbital floor. So standing in the orbit, looking down, we have our infraorbital groove. Most of the floor is made up of the maxilla with a small contribution of the ethmoid and the lacrimal bone and the zygoma here. But mostly what we care about is the zygoma and the maxilla, because that's what we're going to replace or reconstruct when we have an orbital floor fracture, and that's what is going to be involved when we do an orbitozygomatic. Here we see our nasolacrimal duct, and here, this dotted area is where the inferior oblique originates. If we stay anterior to that area, and we're very precise about staying on the orbital rim, we will not hurt the inferior oblique because we will just lift it up with the periorbita. The same thing is true of the trochlea superiorly. If we stay anterior and are very precise about cutting on the orbital rim, we will lift up the trochlea and we won't damage it. It will go back to where it belongs, both of them will, without any problems. Excuse me. And the green is the tetrapalatine space. The yellow arrow is V2 coming from foramen rotundum, jumping across the PPF and entering the infraorbital groove. And then it comes out anteriorly on the face of the maxilla. So if we're looking now at our orbital rim, our inferior orbital rim, we have a malleable retractor superiorly in this picture, and it's holding back the eye and the orbital contents. We have a small vein retractor holding back the lower lid. And if we put a little bit of pressure on both of these, we can push the tissues of the inferior conjunctival fornix and compress them against the orbital rim. So when we go through with a bovie, we very carefully and very precisely draw right along this orbital rim and have access to this entire subperiosteal space. Most commonly, we'll use it to repair a fracture or to biopsy something. Back to the clock. Here we have, sorry about that. Here we have a lady who is 62, has a pressure sensation, and has developed proptosis over 3 months. She first started out with ptosis, and it was thought to be related to a Bell's palsy that she had many years ago, for which she had Botox injections. But when the proptosis arrived, it became clear that wasn't what was going on. If we look at her coronal section here, we can see that she has an intraconal orbital mass, and the optic nerve is being pushed laterally. You can also see here that this pushes the optic nerve a little bit inferiorly, giving us room to get in through her through her supratarsal fold, or her lid crease. So we came in through the lid crease and moved aside the levator muscle, and were able to get into this space posteriorly to the globe and able to biopsy this. And this turned out to be a very aggressive lymphoma. The most common thing we find in this space is lymphoma. The most common thing I biopsy in the orbit is by far lymphoma. This is the upper lid blepharoplasty we talk about. If we go through the area where at the superior edge of the tarsus, where the levator, just anterior to the levator tendon, we can get into the space that's anterior to the levator muscle and biopsy or manipulate anything in that area.
So here we have a patient who came in. I'm going to try to follow this link if it will let me. Let's see. Are you guys able to see the, are you guys able to see and hear the video I'm playing? Not yet. Not Right yet. now. Alrighty, let me try something else. Let's try new share. Hmm. All right, guys, I'm sorry. I'm having trouble making this work, but give me just a moment. No. Now it's Now are you working. guys- Okay, now it's now it's working. Great. Are you guys able to hear David? No. Okay. Are you now seeing positioning and approach? Yes. Great. Okay. So essentially, we did an eyebrow craniotomy in order to get access to the superior part of the orbit. We were using an exoscope, and we are trying to get the orbit, as you see, is the superior part of your screen. Now we're peeling down the orbital contents from the roof, and we've taken off the orbital rim. We are bipolaring Dura to get it out of our way. We're removing more orbital roof. You can see where the lesion is in the sagittal section here. I'll take you back and show you the pre-op scans. It was very difficult to tell whether this image or whether this lesion was superior to the levator or between the levator and the superior rectus. We're now opening the periorbita in an anterior posterior direction, which of course always leads to orbital fat, which is very painful. Now you can see the levator muscle. We took a muscle hook and retracted it. And now you start to see our lesion come into view. And we used Q-tips and Phelps forceps. One of the points that was made in this video is that we liked using the exoscope, although it was a bit awkward at first because this requires 2 attending surgeons. This is not something that is easily done with trainees.
And you can see he just continues to dissect this free. And let's see. It's all, we've taken that out. And now we take a Biodesign graft, a porcine allograft, and we suture it to the edges of the periorbita to reconstruct our periorbita. This is just a bit of Duragen. And then the bone will be put back with microplates. And you can see here the pre-op and post-op scans. Because this sits superior to the optic nerve and the eyeball, we had to take off the orbital roof. This is 2 weeks later, and fortunately, he can move his eyebrow and he can move his eye. So, small lesion, but required an awful lot of input. So I'm going to go back to, I'm hoping to go back to my, do you guys see my slide again? Yes. Yay. I'm getting the hang of this. Now, does it say thyroid eye disease? No, it's still in superior orthotomy. All righty. Let me do it again. There we go. Now, does it say thyroid eye disease? Yes, yes. Yay. All right. So one of the things that's pretty boring, but that we deal a lot with as less as neurosurgeons, but more as ENTs and as orbital surgeons is thyroid eye disease. And all of these techniques are used for this. So this is a very standard presentation, 32-year-old, recent weight loss. She smokes. There's pretty much nothing else this would be. And you can see that her medial rectus muscles and inferior rectus muscles are enlarged, but not terribly so. There's a fair amount of orbital fat enlargement also. These days, in Brazil, do you all use teprotumumab for this? It's an IGF-1 partial agonist, or partial inhibitor, excuse me. I don't have experience with this medicine. So most people will use IV steroid, IV Solumedrol. There is a monoclonal, a series of monoclonal antibodies coming through that work for this, but we need to be able to do surgery for it. This is an older lady who was actually euthyroid, but as you can see from this picture, it has terrible chemosis and has an ulcerated cornea. That's the white on the brown part of her iris. And she had absolutely terrible. Sorry, we're not able to see the images right now. Oh. Let me go back. Are you able to see them now? No. Okay. How about now? Yes. All right, we're going to stick with this one. Now, Sorry. Okay. This lady was euthyroid, but as you can see, she has ulceration of her cornea, partly because her eye is very proptotic, and partly because her inferior rectus is large enough that she does not have a Bell's phenomenon and she can't look up. So if we look at her scan, you can see that her right eye is actually completely outside her orbit. Her medial rectus is huge
and her lateral rectus is actually affected, but her superior rectus and levator complex is very large. And these are the patients that tend to get a compressive optic neuropathy, which she also had. So if we take this and we do a lateral orbitotomy and a medial wall decompression, we did this one endoscopically, the medial wall. You can see she now has a healed cornea and much less proptosis on this side. What we end up with, here's our pre-op scan. Here's our post-op scan. Same patient, same eye and orbital contents, but we've removed our lateral wall and given the eye space to perfuse, and we've removed our medial wall and let all of her orbital contents prolapse into her ethmoids. Sometimes we do this for, sort of later on when the patient no longer has what we call burned out thyroid eye disease. And this, you can see in this patient, even though the color correction of the picture was awful, this lady actually felt better after surgery because she had been living with a sort of pressure sensation that these thyroid patients describe for years. And so a medial wall decompression and a lateral wall decompression, like so, will give us the what we call a balanced decompression. So you don't move the eye in vertical space, and they have a low risk of getting double vision after surgery. One of the things that we have to remember doing orbital surgery, no matter how long since they had eye surgery, the eye is always structurally weaker. So in the course of doing a ZMC fracture repair, a very senior plastic surgeon noticed that the eye suddenly seemed deflated. And what you see here is the cornea transplant has dehisced. So always be cautious and always get a good eye surgery history. So what if we wanted to combine approaches? If we had an orbital mass, we could always add different approaches and sort of call on our colleagues to help us with whichever we needed. This patient sort of came in with his own approach. This is what we call the transocular approach. This guy fell on a wine glass, and I say fell with quotes because I'm not really sure that's what happened. But he has come in with his own approach to the anterior fossa, and this eye was actually bisected by the glass. So it was not salvageable, but we had to repair the dura, and we were able to do this by removing the eye, opening through that soft tissue, and before we put an implant in, going to the orbital roof, nibbling away the edges of the bone, and putting an inlay, a dural inlay graft. I'm sorry, a dural onlay graft. And this is the patient the next day. Sadly, the eye was not salvageable, but it did get us access to the anterior fossa. And the thing to remember is the ophthalmologists are your friends, the eye is not. Thank you very much for inviting me to talk and for letting me show pictures of my dogs. And it's been a lot of fun. And Dr. Cabrales, by the way, is the neurosurgery resident who prepared that really nice video. Thank you very much. Does anybody have any Dr. questions? Steph. You're welcome. It was a great lecture. As always, you have a lot of experience in skull-base surgery. Thank you. And hope to see you in Atlanta in February. I will see you in Hotlanta. Let me see if anyone has any question. Dr. Stefko, Yes. I'd like to make a question for you. I saw you making some reconstruction of the middle wall of the orbit. You Yes. really reconstruct always, or just in some case? Great point.
only in some cases. We did it specifically for this child because he had enophthalmos, because it hadn't been, because he had such severe trauma. And we saw this as a way to repair the enophthalmos, but you're exactly right. In general, we would not repair this. We would not repair the medial wall. Yeah, we are sometimes we are afraid about the blowout of the orbit. You know, if the Yes. guy have another trauma, for example, it's a problem. What do you think about that? Do you mean after we do surgery? Yeah, think that the guy likes to play soccer, for example, and he Yes. had a new trauma in the orbit, and Yes. with the reconstruction, maybe depending on the kind of reconstruction, you can have the blowout of the orbit. What do you think about that? So I think that that piece of metal in there is just as strong as, or it's probably stronger than the bone ever was. And what I would say to them is, I mean, this kid was not going to stop playing soccer. I mean, you guys are Brazilians. You know, nobody who plays soccer will ever stop for any reason, even arterial bleeding. But this kid was not going to stop. And so we basically said, stay out of soccer for 6 weeks. And if you get hit in the eye, you might get another injury. And he's willing to take that. He's willing to take that risk. I don't think it's any worse than anyone else. Okay, and how about the reconstruction of the peri-orbit? I saw you making the suture and putting a tissue there. Yes. It's something that you like to do, or do you think it's necessary to do? So we think it's necessary because for several reasons. We don't do it in all cases, but especially when we're right up against dura, we want to keep what belongs in the orbit and not sticking to dura. Because if we do have to come back later, then we can't peel it apart. And if you're doing an orbitozygomatic craniotomy and you don't reconstruct your periorbita, which many people don't, it's possible to trap one of the extraocular muscles into the bone. And this helps keep that from happening. It also helps us when we have done a lateral orbitotomy and we have a sphenoid wing meningioma and we're trying to both partially resect the tumor and decompress the orbit. If we put that on there, it keeps us from having these orbital tissues that now have no periorbita over them. It keeps them separate from, say, temporalis or the inflammation of any fat graft that we put in. And do you think if you put a Duragen, for example, it's enough, or do you prefer another kind of reconstruction? Duragen is probably fine. I usually use, Duragen is collagen matrix. Yeah. So Yes. that's essentially what this is. This is acellular pig intestine, porcine intestine. So it's the same idea. I think that's just fine. We certainly don't reconstruct it in a rigid manner. Perfect. Martin? We have 2 more questions, and Dr. Stefko, Dr. Breno Carvalho is asking, what's your preference to approach intraconal lesions, endoscopic or open approach? Oh, intraconal biopsy, sorry. So it depends on where the lesion is. So if it's in the right, if we're looking at the right orbit, if it is medial to the optic nerve or inferior to the optic nerve and posterior to the eye, endonasal is perfect. If it's lateral or superior to the optic nerve, endonasal won't work. So then you have to do either the superior orbitotomy that we did for the lymphangioma, or I think it was more like a cavernoma, or you have to do the lateral orbitotomy for things that are lateral. Okay, excellent. We have one more. Dr. Antonio Martini Vial is asking, how about the lateral wall?
there is a trend in endoscopic transorbital approach to the sphenoid wing, sphenoid wing meningioma without bone reconstruction. Do you have any experience with TONS, TONIS, for the sphenoid wing meningioma? So we do not do that here where we are in general. I have a long relationship with Chris Moe, and I think he does a fantastic job, but we generally use we generally will use an open approach to a sphenoid wing meningioma because almost always we have proptosis and we're trying to decompress the orbit because we can't get all of it. Ok. True. Martin, eu tenho uma pergunta. Great lecture, Dr. Stenfko. I would like to ask you because I saw in your presentation that when you do approach through the lateral orbit, you only do the cantotomy, right? But my question is, you never use the standard crown line incision to do this approach through the lateral orbit? You think it's not necessary to come more posterior, or even the superior incision? So it depends on what you mean by crone line, because if I recall, the original crone line incision was the C-shaped incision here. Yeah. But we never do that. No. If what you mean is taking in the upper eyelid crease, Yeah. and This coming is out this. laterally, Yeah, we do this is what that. we have done. We do the incision in the upper eyelid and then come a little bit further backward from the lacrimal rim, Mhm. and So- then we remove the lateral wall. So the time that we use that is if we are trying to do a little mini orbitozygomatic where we're trying to take off the superior rim and the lateral rim, then we use that. If we use the lateral canthotomy, we like to use it because we can get just as much opening in the skin, because remember that the palpebral fissure becomes part of your incision. So you have to disrupt less soft tissue that way. But yes, we do that crone line incision when we also take the superior rim. Mm-hmm. And also I would like to ask you, because actually I would like to congratulate you, because here in Brazil, all the ophthalmologists keep telling that they prefer to do open approach without bone work, because this would avoid enophthalmos. And what we have seen that in your presentation and also in our experience is that the periorbita is enough to keep the eye content in place, you know. But the only problem is in the endonasal that we are going to have a class in few minutes, because in this case you don't have how to reconstruct the periorbita, right? And in superior approach, the question more than enophthalmos for me is the pulsatile eyeball. You know, the patients Yes. keep complaining about this, not enophthalmos. Oh, my eye keep pulsating, and this is a problem for us. I do not understand why it happens, but they all get it, and 90% of them, it goes away. Or they become used to it. Like when you take the lateral wall and we don't put the rim back for a thyroid decompression, we just take the lateral wall because you don't get a cosmetic defect. Almost all of them say that they have their eyes, when they chew, their vision moves and it goes away. After 2 to 3 months, it goes away. And the pulsatile enophthalmos or exophthalmos almost always goes away. It's really rare, like once every 3 or 4 years, if that we have to ever reconstruct somebody's roof. Yes, thank you for your answers and also for taking part in this meeting. It was impressive. Oh, it was a lot of fun. Thank you for inviting me. Any other I question? would like to, yes, I would like to ask about
trochlear nerve in the superior orbitotomy, because we know that it's not intraconal extrude, and what do you do to avoid this nerve? When you open the So when you're saying when we come from above, how do we avoid it? yes, the superior orbitotomy. It is rare that we need to go intraconal from superior. But the trochlear nerve, it's not intraconal extruder. It's below the. It's just below the. You're correct. periorbital. It's So- extraconal, Yes. but it actually goes inferior to it actually is inferior to or deep to the levator muscle. So the Okay. levator muscle protects us. Okay. It's So we from- see the frontal, we can try to move it, or if we damage it, it's not a big deal. And then we see the levator and we know that the next thing we come to will be the third nerve more posteriorly and the fourth nerve sort of more anteriorly. Okay. Mais alguma questão, pessoal? Any other question? No? So thank you very much again, Dr. Stefko. It was an honor to have you here with us, and hope to see you in Atlanta in February. And I will see you in Atlanta. Thank you very much for Thank you inviting very me, you much. all. And Dr. Stefko, we had been Yes. together in San Antonio. You were the moderator of the panel, and we were Yes. together in San Antonio, I suppose, 3 or 4 years ago. And thank you very much to be here with us and to spend your time with us, okay? Thank you very Well, much. thank you. Don't I Now see you I'm- every first Thursday of the month on our planning calls too? Sometimes. Yeah, exactly. Sometimes. Sometimes will be, and now I have to speak in Portuguese because Martin asked me to speak in Portuguese, and for me it's easier than speaking English. But I want to thank you very much because it was as Martin said before, it was an honor for us to have you here with us. Okay, thank you very Thank much. you. Thank you. Good night. Good Thank you. night. Bye-bye. Good night. Bom, Miguel, pessoal, acho que vamos já, lá já então. já podemos tocar direto aí. Vamos então, para a gente não perder muito tempo. Na realidade, a Tônia, ela mostrou bastante coisa de anatomia, né? E sempre quando a gente vai falar de alguma cirurgia, a parte anatômica tem que ser muito bem explorada, porque é através da anatomia que a gente tem todo o know-how para poder fazer os approaches da área que a gente vai trabalhar. Bom, como ela já falou bastante do osso, eu não vou ser muito repetitivo em relação a isso, mas falando mais do ponto de vista endoscópico, para a gente o que importa mais é essa área medial da órbita, que é formada especialmente pelo osso, que ela é etimoidal, como ela mostrou anteriormente, pelo esfenoide, pelo osso palatino, pelo osso, o osso lacrimal e pelo também o osso frontal, anteriormente pelo osso maxilar. A órbita, então, formada por 7 ossos e ela tem relação com praticamente todos os seios da face, com o seio frontal, com o seio etimoidal, com o seio maxilar e com o seio esfenoidal. E tem também uma relação importante com a fossa anterior e com a fossa média. Existem várias rotas descritas para abordagem da órbita, as abordagens externas já foram bastante abordadas anteriormente, e agora a gente vai falar um pouco sobre as abordagens endoscópicas. Esse é um paper que a gente publicou em 2016, que a gente mostrou então, a gente publicou junto com um grupo de Pittsburgh. Eu não tive o prazer de acompanhar a Tônia lá, porque ela fica mais no departamento de oftalmologia, mas no departamento de otorrino e base de crânio, a gente teve a companhia do Paul, que é o chefe da neurocirurgia, e do Snyderman, que é o chefe da otorrino na base de crânio.
E a gente publicou, então isso foi da minha tese de doutorado, dissecções em que a gente fez a abordagem do ápice orbitário em 30 cadáveres, ou seja, 60 lados, e fizemos diversas observações. Quando a gente publicou esse paper, a gente vê a órbita dessa forma, em que a gente, diferente do que a Tônia mostrou anteriormente, que ela divide numa forma de relógio, essa é uma publicação bem famosa no mundo, e essa nossa publicação a gente mostrou do ponto de vista endoscópico, como são as abordagens que a gente vê da órbita. E naquele tempo, em 2015 para 16 foi quando saiu o paper, mas 15 para 16, a gente via que as estruturas, as lesões situadas no quadrante superior e medial e no quadrante inferior e medial eram lesões que a gente poderia fazer o acesso transnasal endoscópico para uma abordagem. Já as lesões que ficam localizadas na região inferior e lateral, a gente poderia fazer um acesso transnasal, porém, provavelmente precisaria associar um acesso transmaxilar para fazer a abordagem dessa região. E de vermelho, a gente coloca um sinal de alerta que nessa região é impossível fazer uma abordagem transnasal, uma vez que a gente tem o nervo óptico no caminho. Numa publicação mais recente, junto com o Tomás Frigeri, que é neurocirurgião, e Luciano, que é otorrino, eu já, baseado na experiência que a gente tem com cirurgia de óbito, eu já mudei um pouco. Eu já coloquei um sinal amarelo nas lesões situadas no quadrante superior e medial, uma vez que é difícil você fazer uma janela entre o músculo reto superior e reto medial para fazer dissecção dessa lesão. E essa janela, quando ela é realizada aqui embaixo, no quadrante inferior e medial, ela facilmente remove uma lesão nessa região. Agora, se a lesão estiver superior, você não consegue chegar, porque tem muita gordura orbitária até essa região. Então, você precisaria fazer uma abordagem superior, que é possível fazer por via endoscópica, endonasal. Porém, vai criar alguns empecilhos e algumas estratégias que tem que mudar na abordagem, como eu vou mostrar para vocês. E da mesma forma, o quadrante inferior e lateral continua com o amarelo e o quadrante vermelho é o quadrante superior e lateral, uma vez que a gente tem um nervo óptico aqui na frente. Como é a visão endoscópica da órbita por via transnasal? Então, aqui a gente tem uma fossa nasal esquerda, o septo nasal, a concha média rebatida lateralmente. Eu já removi aqui o osso da parede posterior do esfenoide e também a lâmina papirácea na órbita. Representado de branco, a gente tem um anel de zinco, que é onde parte toda a musculatura extrínseca da órbita. E é extremamente importante, porque se a gente olhar, na verdade, a periórbita ela é contínua com a dura mater nessa região. Porém, quando você palpa, você vê que é muito mais fibrosa essa região e mais difícil de você fazer alguns tipos de abordagem. Então, vejam que a periórbita ela é contínua, e se a gente fizer a abertura esse primeiro layer, essa primeira camada da dura mater, isso aqui é uma exposição anatômica, a gente vai expor a artéria carótida, a gente consegue superiormente identificar o nervo óptico, identificar a artéria oftálmica, que é um ramo direto da artéria carótica, o terceiro, o quarto, o primeiro ramo, a primeira divisão do trigêmeo e o sexto nervo craniano. O sexto nervo craniano, nessa posição do esfenoide, ele é o nervo mais medial de todos. Por isso que processos expansivos ou infecciosos do seio esfenoidal podem cursar com alteração do nervo abducente, ou seja, uma alteração do músculo reto lateral. E é interessante porque ele é o mais medial, porém, depois de passar pelo anel de Zinn, pelo cone orbitário, ele vai em direção lateral para o músculo reto lateral. Se a gente afastar medialmente a artéria carótida, a gente pode, então, identificar ainda melhor o terceiro nervo craniano, o óculo motor, o quarto troclear, o sexto e o V1. E lateralmente a gente tem um áudio ligado, Pedro. E lateralmente a gente tem a dura mater da fossa média. O que a gente fez durante as nossas dissecções era justamente correlacionar as estruturas nasais, como o forame esfenopalatino, por exemplo, com as estruturas da base do crânio. E numa exposição anatômica, essa a gente fez em Pittsburgh, quando a gente esteve lá acompanhando o serviço, a gente vê a fossa anterior do crânio, a gente eu removi toda a gordura orbitária, a gente consegue ver o emaranhado vascular. A doutora Stenfield falou muito sobre isso, sobre essa riqueza
de neurovascular da órbita. E é muito difícil, no meio dessa musculatura, e no meio, na verdade, dessa gordura orbitária, muitas vezes fazer essa identificação. Quando a gente, no cadáver, fazendo devagarzinho, um pouquinho cada dia, a gente removeu essa gordura, a gente pôde identificar, então, além da musculatura, o terceiro nervo craniano, no músculo reto medial e no reto inferior. E, dissecando a musculatura, a gente consegue lateralmente buscar o sexto nervo craniano, que era lá no esfenoide o mais medial de todos, e agora, quando vai para a órbita, ele se torna o mais lateral. O Cláudio falou uma coisa interessante sobre essa estrutura, que é o nervo frontal, que é uma estrutura extraconal, que é uma estrutura que não está no cone orbitário, e principalmente para essa visão de cima, externa, é uma estrutura extremamente relevante. Então, existem várias indicações práticas de cirurgia endoscópica da órbita. Não vou falar de dacrocisto-rinostomia, que é um capítulo à parte, que é uma cirurgia realizada especialmente junto com a oftalmologia, mas vamos falar sobre a abordagem de abscessos, a descompressão na doença de Graves, a remoção, eventualmente, de corpo estranho, alterações ópticas por neuropatia óptica e abordagem de tumores intraorbitários. Vejam, esse caso é um paciente que chegou com a acuidade preservada, com uma paralisia da musculatura, do movimento do olho, ele já tinha uma história de trauma prévio, então ele já tinha uma simetria facial prévia, e quando a gente fez a tomografia na emergência, ele tinha essas alterações. A gente vê que tem um processo infeccioso, inflamatório, já tinha uma fratura da parede medial da órbita, então esse abscesso ele acabou se espalhando por toda a órbita. Aqui a tomografia que a gente vê no corte axial, que ia até a região zigomática esse abscesso, o que obviamente fez com que a gente pensasse também não só numa abordagem endonasal, mas numa abordagem combinada. Então aqui a gente tem a abordagem endonasal, em que a gente faz a incisão na parede lateral, descolamento, ressecção do processo uncinado, e vamos fazer, então, a dissecção da parede medial da órbita. Aqui a gente já tem uma mucocele formada, e vamos, então, agora dissecar não só a órbita, mas a base do crânio, a base anterior do crânio. Então, aqui a gente identificou, a gente vê esse líquido que é o transsudato saindo, o exudato e o transsudato, aqui a gente está indo por cima da órbita, dando a volta por cima da órbita, que é a base anterior do crânio. Vejam, a gente palpa o olho, quanto de pus que saía para todos os lados. E ainda nessa cirurgia de emergência, a gente foi anteriormente, a gente viu na tomografia essa trabécula óssea, e a gente dissecou anteriormente toda a base anterior do crânio até o seio frontal. Esse é o final da cirurgia, e como a gente conseguiu dar a volta quase completa na órbita por via endonasal, eu preferi, nesse momento, não fazer nenhuma incisão externa, porque eu estava bastante satisfeito com a abordagem por via endonasal. Esse é o paciente no pós-operatório, em que ele tem, a gente comparando o pré e o pós-operatório, já teve uma recuperação completa da mobilidade ocular, e essa é a tomografia pós-operatória. Obviamente, existe um edema ainda na região, mas a gente vê que existiu, então, uma reabsorção quase que completa daquela secreção, e ficou só um edema que foi tratado clinicamente. Esse caso é uma criança de 14 anos que tinha uma exoftalmia, já tinha sido abordada pela via lateral aberta, sem sucesso, e ela, nessa época, eu fazia descompressão de um lado, depois fazia descompressão do outro, até que eu, um dia, conversando com o Pasquini, que é um otorrino de Bolonha, na Itália, ele tem muita experiência, a gente estava num congresso juntos em Madrid, eu fiz essa aula, ele falou, Miel, faz dos dois lados juntos, porque o paciente tem uma acomodação melhor quando a gente faz dos dois lados. Eu passei, a partir daí, a fazer bilateral. Mas, nesse caso, a gente começou com o lado direito. Eu sempre faço essas cirurgias com um oftalmologista. A cirurgia, o approach endoscópico somos nós, mas a experiência do oftalmologista é sempre muito importante do nosso lado durante a abordagem. Então, a gente faz uma etimoidectomia. Eu gosto de usar uma broquinha, deixar bem fina essa parede medial da órbita. Nesse caso, tinha neuronavegação, mas não é sempre que a gente utiliza.
Isso é legal para mostrar os limites da descompressão. A gente tira a papirácea, e por se tratar de uma criança, a gente foi bem conservador nesse caso, fizemos uma incisão na periórbita, e aí a gente aprendeu com a oftalmologia, especialmente, que depois de fazer a incisão... Quantas incisões você faz, Miguel? Eu faço várias, eu tiro toda a parede medial, vamos dizer assim, toda a periórbita medial, e depois a gente cauteriza com bipolar essa gordura. Isso eu aprendi com a oftalmologia na sala, e isso é muito interessante porque você evita, assim, um fechamento do recesso do seio frontal. A gente sempre abre o frontal na cirurgia para que não haja depois uma sinusite frontal pós-operatória. Certo? Então, aí a cauterização. Esse é o pós-operatório de 60 dias. A parede medial a gente não reconstrói, ainda mais no caso como esse, né, que a gente quer tirar a exoftalmia, e ela se reconstrói sozinha depois de um certo tempo. Com 60 dias a gente vê tudo já epitelizado e o paciente assintomático do ponto de vista nasosinusal. Essa é a paciente no pré-operatório, essa é a paciente no pós-operatório do primeiro olho que a gente fez, depois a gente fez o olho esquerdo. Esse é um outro caso, que é um pseudotumor orbitário. O diagnóstico diferencial é com Graves, porém, esses pacientes não têm alterações hormonais. Essa paciente ela chegou a fazer pulsoterapia com uma resposta ruim e tinha essa exoftalmia grande. Então, outra coisa que a gente aprendeu com o Pasquini, eu não tirava a concha média. Vocês viram que aquele primeiro caso eu preservei a concha média. Já nesse caso, a gente fez a ressecção da concha média e assim a gente ganha ainda mais espaço na descompressão da órbita. Então, resseca todo o etimóide, incluindo a concha média, depois a papirácea e, por fim, a abertura da periórbita. Então, aqui a gente vai fazer... Novamente, a gente já ressecou aqui a base do crânio, o etimoide, o esfenoide aberto, o frontal vai estar aqui em cima. E uma coisa que a gente faz também com frequência para ganhar mais milímetros na descompressão é justamente trabalhar aqui no processo orbitário do osso palatino, que é nessa região posterior do seio maxilar, na transição entre a órbita e o esfenoide. Então, a gente drila bem essa região do processo orbitário do osso palatino e, assim, a gente consegue uma descompressão ainda mais interessante. Veja que eu vou tirar a periórbita, faço primeiro uma incisão e depois eu disseco a periórbita. Vou dissecar a periórbita, fiz uma incisão inferior e depois uma incisão superior com uma tesourinha. Tira toda a parede medial. Mais uma vez, a gente palpa o olho, faz a cauterização e livra, assim, o recesso do seio frontal. Essa é a paciente no pré-operatório, a paciente no pós-operatório de 2 semanas, a paciente no pós-operatório de 3 meses, uma paciente que tinha o exoftalmo, a gente sempre faz a exoftalmometria pré-operatória de 22 e a exoftalmometria pós-operatória de 14 milímetros dentro da normalidade. Outras situações inusitadas, esse é um paciente que tomou um tiro de chumbinho, um menino de 12 anos, e a oftalmologia falou para a gente, olha, do ponto de vista oftalmológico, é difícil a gente conseguir fazer a remoção dessa partícula. Então, seria interessante, se você conseguir achar que dá para fazer por via nasal, é interessante, que esse paciente ainda é jovem, vai passar por ressonância, etc., pode ter uma série de problemas ao longo da vida dele. Então, se for possível e pouco mórbido para ele, a gente acha que vale a pena. Então, foi o que nós fizemos. Então, estudamos a tomografia pré-operatória, iniciamos o procedimento. Aqui a gente usou também a neuronavegação. Nesse caso, foi interessante a neuronavegação para nos guiar. Veja aqui a base do crânio, a artéria etimoidal anterior do seio frontal. Então, a gente está tirando a papirácea na sua porção mais alta. É como achar uma agulha no palheiro. Por isso que foi interessante realmente a utilização da neuronavegação. E aqui a gente achou já por transparência, a gente vê pela periórbita a bala de chumbinho, e a gente então fez uma incisão na periórbita por via endonasal e a remoção da bala. Eu brinco sempre falando nessa aula que o menino ficou feliz, especialmente porque a bala estava inteira e ele pôde usar novamente para dar um tiro depois. Olha, aí a gente tirou e depois a gente reconstrói. Eu gosto, a minha reconstrução, na realidade, que eu faço da periórbita é colocar um hemostático nessa região, porque segura a órbita normalmente na sua posição. Tem também pacientes com alterações orbitárias idiopáticas ou traumas. Nesse caso aqui foi um trauma. Vejam,
um paciente que caiu da escada e tinha 12 horas de evolução, ele tinha múltiplas fraturas na base do crânio, inclusive no canal óptico. É uma atitude, vamos dizer, heróica tentar fazer alguma coisa, porque a evolução desses quadros normalmente é muito ruim do ponto de vista clínico do paciente. Esse é o paciente entrando no centro cirúrgico, esse é a dissecção da órbita, vejo o frontal com múltiplas fraturas, mas não tinha fístula licórica, então deixei isso quietinho, frontal aberto, base anterior do crânio, aqui a parte posterior da órbita, o ápice orbitário, já chegando na região do esfenóide, a canal óptico, aqui a fossa anterior, já no teto do esfenóide, vejo que tinha múltiplas fraturas, já chegando no plano esfenoidal. Então, a gente fez a abertura da papirácea, a ressecção da papirácea, depois a ressecção, a abertura do canal óptico até o nervo óptico, exposição da dura mater, incisão. Aqui eu chamo a atenção na incisão do nervo óptico. Essa incisão da bainha do nervo óptico, ela necessariamente, a gente sugere fortemente que seja feita na porção superior. Nas nossas dissecções que a gente mostrou, publicou no Laringoscope, mais de 20% das artérias oftálmicas correm inferior, nessa região mais anterior do seio, enquanto que a grande maioria corre lateralmente, posterior ao nervo óptico. Porém, 20% é um número razoável, então seria muito mais seguro a gente fazer essa incisão na parte superior. Então, a gente fez a incisão, mas o nervo estava completamente, como dizem os espanhóis, liquado, completamente sem consistência, e o paciente não teve uma melhora da visão, mas foi o que a gente pôde tentar fazer para preservar, para salvar a visão dele, mas não foi possível. E tem também a abordagem dos tumores orbitários. Esse é um caso clássico, vejam que é um grande hemangioma de órbita. O mais importante desse hemangioma é que ele está na região, no quadrante inferior e medial, no qual ele está empurrando o nervo óptico superiormente. Isso é muito importante, avaliar a posição do nervo óptico em relação ao tumor para fazer a abordagem correta. Essa paciente não tinha nenhuma queixa oftalmológica, isso foi um achado de exame, mas a oftalmologia, mais uma vez, pelo tamanho do tumor, pediu para que a gente fizesse a ressecção desse tumor. Então, o tumor localizado nessa região é a abordagem planejada com a abordagem transnasal. Vejam aí, já a papirácea já removida, fossa nasal direita, maxilar, esfenoide, todo o teto do etimoide até o frontal dissecado. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção, a doutora Tônia também mostrou isso, sempre fazer a incisão de posterior para anterior. A região posterior é a região que tem menos gordura. Se a gente faz a incisão já na região muito anterior, a gente vai ter um grande volume de gordura na nossa visão durante o approach, durante o procedimento. Então, a gente faz a abertura da periórbita, vamos em encontro ao tumor. O oftalmologista, com muita experiência de órbita, estava do meu lado, falou: Miguel, pode fazer uma tração dessa lesão. Para mim foi muito bom, porque a gente conseguiu tracioná-la e aí a gente fazer a ressecção completa. Com bipolar, a gente vai utilizando, soltando toda a lesão, com calma, da musculatura também, extrínseca, como vocês podem observar, até que a gente faz a ressecção completa da lesão por via endoscópica nasal. Veja aí. Com preservação, inclusive, da concha média. Nesse caso, eu preservei a concha média e resolvi ainda fazer a reconstrução da parede medial, que não é uma reconstrução real, mas colocando mais uma vez um hemostático nessa região, e a gente consegue, então, manter a órbita na sua posição original. Ok? Vamos ver como é que é esse paciente do ponto de vista funcional e estético, para ver se vai ter uma enoftalmia. Essa é paciente com 1 mês de pós-operatório. Veja aqui um resultado estético muito bom. Ela não parece muito feliz, não, mas eu garanto para vocês que ela estava.
Esse é o pós-operatório com o mês também, a endoscopia, em que vocês veem como que essa periórbita se refaz. A própria natureza cuida disso, então isso não é uma preocupação nossa, mas eu acredito sim que aquele hemostático possa ajudar bastante nesse sentido. Esse já é um outro caso em que a gente operou, em que a lesão está no quadrante superior e medial. O nervo óptico está quase que inferior à lesão. Veja, ele está sendo empurrado mais para a lateral e a lesão passa do nível superior do nervo. Então, isso dificulta bastante a abordagem por via endonasal, uma vez que você não consegue fazer uma janela entre o reto inferior e o reto medial para trazer por baixo. Você tem que trazer por cima. Vamos ver como é que a gente fez isso. Aqui é a tomografia pré-operatória. Mais uma vez, a gente vai tirar a papirácea, fazer a incisão na periórbita. Vou tentar chegar até essa lesão, que está nessa região. Veja que nem sempre é tão fácil assim. Existe uma gordura orbitária vasta nessa região. A gente palpa, e chega a encostar na lesão, bota um algodãozinho, um cotonóide embebido em soro fisiológico, obviamente, e a gente consegue ver a lesão, mas não consegue alcançá-la realmente. Então, aqui a lesão, a gente para esse procedimento, eu venho pela fossa nasal contralateral, ou seja, pelo lado esquerdo, faço uma incisão no septo nasal e agora eu vou trabalhar pelos dois lados, pelas duas narinas, binóstrio, para que eu tenha ângulo suficiente para trazer essa lesão para a fossa nasal. Então, aqui fazendo a incisão no pericôndrio, fazendo agora uma abordagem binóstrio por ambas as narinas, e agora a gente consegue, então, ter uma angulação melhor, visualizar melhor essa lesão e dissecá-la, como vocês podem observar. E a gente consegue, então, fazer a ressecção completa da lesão por via endonasal. Então, por isso que eu chamei a atenção para vocês, quando eu falei das abordagens endonasais, que no quadrante superior e medial é mais difícil de fazer essa abordagem. Veja aí, e a gente, mais uma vez, faz essa reconstrução com sinusite. Essa é a paciente no pós-operatório. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas sem uma enoftalmia importante. Outro caso legal é essa paciente que tinha um tumor orbitário. Essa paciente já tinha operado de seios da face, ela tinha uma rinocinusite crônica, mas tinha essa alteração inflamatória importante no olho. A tomografia não tem muitas alterações, mas ela estava aqui, ó. Vocês podem ver aqui na tomografia partes moles, que você vê uma alteração bem anterior, que vai se estendendo para posterior. O objetivo dessa cirurgia era fazer o diagnóstico dessa doença. Existia um potencial grande de ser um linfoma. Isso foi discutido com a radiologia, com a oftalmologia, com todos os envolvidos. Vejam aqui a lesão nessa região. E no T1 com contraste, a gente vai ver ainda melhor essa lesão nessa região. Vou passar rápido também, para a gente não perder muito tempo. Então, mais uma vez, eu fiz uma abordagem endonasal. Nesse caso, fiz uma maxilectomia também, reversível, que a gente publicou isso há algum tempo. E a gente, então, tem todo o acesso à parede inferior da órbita, que eu dissequei, fui dissecando a periórbita, abertura da periórbita. Vejam o descolamento, e aqui a gente já consegue ver a lesão. Vamos soltando essa lesão, descolando. É uma lesão que não tem um plano de secção igual a um hemangioma, por exemplo, mas a gente conseguiu fazer essa ressecção com o patologista na sala. Ele viu inicialmente células atípicas, não chegou a nenhuma conclusão, não descartou a possibilidade de ser um linfoma. Vamos dissecando, vejam, gradativamente, preservando as estruturas orbitais, e no final a gente sutura novamente essa parede medial do nariz, reconstruindo a parede lateral do nariz, reconstruindo a parede medial do seio maxilar. E, para nossa surpresa, o exame final mostrou que era uma hiperplasia angiolinfóide com eosinofilia.
Essa é a paciente no pós-operatório. Sete dias de pós-operatório. Veja que a musculatura funcionando. Isso 7 dias só de pós-operatório, tá, pessoal? E vejam aqui quando eu a examinei com 1 mês de pós-operatório. Bom, por aí vai. Essa é a endoscopia dela pós-operatória de 2 meses de controle. Vocês veem tudo reconstruído, a órbita toda direitinha também no seu lugar, sem o maxilar, sem doença, e a paciente com controle. Eventualmente, a gente tem que ter muita atenção para alguns casos, especialmente tumores. Tem uma paciente de 36 anos que tinha um histórico de estésioneuroblastoma. Ela tinha uma lesão aqui nessa região inferior da órbita, que ela não deixava tocar no consultório, a gente não conseguiu, às vezes, dependendo da situação, até faço algum tipo de biópsia no consultório, especialmente na instituição, né? No meu consultório privado, sinceramente, eu não faço, mas na instituição, tanto na UERJ quanto na policlínica, a gente consegue fazer muitas vezes. Mas essa paciente não deixava fazer. Então, veja a ressonância dela, vejam o planejamento. A gente começou a cirurgia com congelação, ressequei essa massa inicialmente e mandei para o anátomo patológico. O anátomo patológico, a congelação falou maligno, doença maligna. Então, eu falei, vamos ampliar as margens. Tirei a papiraça e a gente não consegue fazer congelação em osso, então a gente vai fazer na periórbita. Então, mais uma vez, vou ressecar a periórbita, incisão, descolamento da periórbita. Veja que a gente descola ela da gordura. Vejam aí. E recorta a periórbita. A periórbita estava livre de doença. A gente vai, então, para a região do osso, que estava em contato com a lesão, e vai drilar bem esse osso. Muito bem. Aí está o pós-operatório. E, para nossa surpresa, vejam, sugestivo de estésioneuroblastoma. Todas as biópsias que a gente fez no intraoperatório, vários fragmentos sugestivos. Vejam que tem áreas suspeitas. Aqui o tecido periorbitário negativo, mas no final concluiu-se que não tinha uma neoplasia. Aquilo era uma lesão radioinduzida, mesmo 20 anos depois da cirurgia original. Mas o bom, pelo menos, de uma cirurgia endoscópica como essa, é que a morbidade do procedimento é uma morbidade muito pequena. Como eu falei, a periópita se refaz, a paciente ficou absolutamente assintomática. E, para terminar, eu vou mostrar um caso interessante de uma abordagem combinada, um paciente com grande meningioma de ápice petroso, chegando até o ápice petroso, no osso temporal, e a gente, então, tem essa lesão nessa região em que a paciente já estava com uma perda visual importante e uma exoftalmia importante também. A ressonância é uma ressonância de má qualidade, mas se tiver essa cauda dural, que pode ser que é sugestivo, né, na imagem, mas um quadro bastante, aquela calcificação bastante característico de meningioma. O objetivo da cirurgia, a própria Tônia falou anteriormente, não dá para tirar toda a lesão. Isso não existe uma ressecção completa de uma lesão desse tamanho. O objetivo para o paciente é dar qualidade de vida e melhorar os sintomas da paciente. Então, a gente começou a abordagem endonasal, ressecando a concha média, fazendo a etimoidectomia, vocês já viram muito isso, abertura da periórbita, cauterização, liberação do seio frontal. Ótimo. Essa foi a parte endoscópica. Agora, doutora Renata, oftalmologista que trabalha com a gente, especialista em órbita, fez uma abordagem externa aqui no olho, na pálpebra superior,
exposição da órbita, do teto da órbita, da parede lateral, e a gente, então, entra com o endoscópio e vai dissecando a periórbita, cuidando da periórbita para não fazer uma lesão e não ter exposição de gordura orbital. A gente tem essa artéria, inicialmente, que a gente precisa cauterizá-la para que a gente possa continuar a nossa dissecção posteriormente, até a região do ápice orbital. Então, a gente resseca um pouco da lesão, manda para o anátomo patológico, drila bem essa parede lateral e posterior, para que a gente tenha uma acomodação melhor da órbita nessa região. Aí tirando mais lesão, e a gente acaba drilando o máximo possível, sem exageros, para que a gente tenha um resultado funcional para essa paciente. Essa paciente já no pós-operatório, vejam a tomografia pós-operatória imediata, em que a gente faz, então, essa descompressão da órbita, e vejam como a gente conseguiu também, nessa parede lateral, fazer uma boa descompressão para que essa órbita se acomodasse melhor. Essa é a paciente no pré-operatório, ela tinha uma visão de 20 para 200 no olho direito, e ela passou a ter uma visão de 20 para 50 no olho direito, ou seja, teve um resultado funcional importante. E também teve um resultado estético bom, ela saiu de 25 da exoftalmometria para uma exoftalmometria de 20 no pós-operatório. Essa é ela. Ela gosta tanto de mim que ela até mentiu um pouquinho. Então tá melhor que o esquerdo, tá pior que o esquerdo. Mas, vejam, era tão ruim que ela teve essa sensação de estar com uma visão melhor. Movimentação ocular perfeita e a paciente extremamente satisfeita com o resultado. Muito bem. Então, para a gente finalizar essa apresentação e não ficar muito tarde, a gente, obviamente, o objetivo de fazer algumas... É importante a gente entender, pessoal, que a gente mostrou aqui situações em que a cirurgia endoscópica ela pode ser realizada e vai ter um resultado estético, funcional muito bom para o paciente. E essa paciente de hemangioma, essas duas pacientes que eu mostrei para vocês, são pacientes que operam num dia e vão embora no dia seguinte, como se fosse um septo e uma turbinectomia, uma cirurgia funcional do nariz. Então, isso diminui muito a morbidade do procedimento. Mas, obviamente, como a gente já falou, não é para todos os casos. Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, para cada caso a gente vai selecionando aqueles que têm melhor resultado de acordo com a abordagem. Mas, obviamente, é preciso, para fazer, ter essa equipe e ter também muito treinamento. Eu gosto sempre de citar o professor Ricardo Cruz, que foi um dos grandes mestres que eu tive a oportunidade de operar muito com ele, ele me ensinou, e ele disse que a multidisciplinaridade é isso que a gente tem que querer para os nossos pacientes. Eu sempre converso com meus fellows, com meus residentes, na Policlínica, na UERJ, em todos os lugares que eu vou. Porque multidisciplinaridade significa um paciente que é tratado por vários profissionais que não se falam entre si. Isso é absolutamente inadequado. O que nós defendemos é um paciente que precisa de vários profissionais. Eles devem conversar entre si. E aí o termo mais adequado é interdisciplinaridade. E o que vem como resultado desta ação é uma chamada transdisciplinaridade, em que projetos conjuntos são feitos por um hospital visando sempre o melhor para o paciente. Então é isso. Não adianta eu virar para o meu paciente e falar, agora você vai procurar um neurocirurgião, agora você vai procurar um oftalmologista, vai procurar um cirurgião de cabeça. Não dá. A gente tem que ter um time montado em que a gente conversa com essas especialidades e juntos a gente toma uma decisão. Esse é o nosso livro que a gente publicou recentemente, de minha autoria e do Léo. Vários de vocês participaram dele. Esse é o nosso curso em Madrid, em maio, além dos cursos regulares que a gente faz no IRCAD. Aliás, daqui a uma semana tem o de Barretos, do professor Aldo, que a gente sempre participa também. Convidar todos para o Rhinology, o 10º Rhinology, que vai ser daqui a 2 anos, em 2025, em que o doutor Aldo está muito inspirado, chamou também, a gente vai participar da comissão organizadora, quem tiver interesse de participar, vai ser um prazer. Esses aqui são alguns dos cursos que a gente faz no IRCAD, e de lesão de artéria carótida, controle com clipe, enfim, e o treinamento mostrando a importância do treinamento para um cirurgião. A gente espera não ter nunca a lesão da carótida durante o procedimento, mas uma vez que você está bem treinado, talvez a chance do seu paciente ter um bom resultado diante de um acidente como esse seja muito maior.
Bom, pessoal, era isso. Desculpa se eu corri um pouquinho, não queria me estender muito. E abro aí, então, para perguntas. Bom, muito obrigado, Miguel, pela excelente aula. Foi bem esclarecedor, achei bem legal ali os casos que tu mostraste ali. A gente mais ou menos seguir o round the clock ali dos acessos, né? Mas ali o que tu mostrou foi bem legal. Acho que realmente entre o reto superior e o reto medial que é bem difícil acessar essa região, né? A região que é mais comum é abaixo do reto medial ali, aquele quadrante ali. Eu acho que é com certeza uma indicação 100% para a gente acessar. É quase 9 horas e nós estamos com mais de 40 participantes, então o pessoal está bem engajado, muito legal isso. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta, querem mandar no chat ou querem fazer direto aqui. Gustavo Jung, Cláudio. Bom, They assemble poses. Oi, quem falou? Dr. Luiz É, Eduardo Garcia. acho que foi por engano, Martin. É, bom, eu tenho uma pergunta, na verdade, um comentário, né? Então, como a gente está aqui no webinar de educação da sociedade, né? Que eu acho que até a gente está concluindo com bastante êxito. Eu gostaria primeiro de parabenizar o Miguel. Acho que foi assim, você conseguiu deixar claro os teus conceitos e tudo. Isso a gente lida com muito, nós aqui no INC, em Curitiba, nós lidamos com muitos tumores de órbita, né? E até, por incrível que pareça, eu até achei curioso, porque você sempre falou que você lida junto com o oftalmologista, e é que os oftalmologistas que nos mandam os casos, né? Então a gente lida muito com isso, tá? Trabalhamos em conjunto ali com o Gustavo Nogueira, e realmente essas lesões, eu levaria, quando você comentou sobre essa questão do quadrante ínfero-medial, né, eu até iria mais longe, eu diria que as lesões, o ideal processo endoscópico é a lesão que está ínfero-medial, mas posterior, né? Essa é a lesão perfeita para você abordar, porque a lesão mais anterior você tem uma dificuldade ali de angulação, e você tem outras opções também. Então, quando a lesão está mais junto do globo ocular, você consegue fazer, por exemplo, um lint, tirar a lesão, né? Ou um acesso inferior, né? Transcaruncular, nós não gostamos porque fica uma abordagem muito restrita, muito pequena. E outra coisa que é importante também comentar, você falou ali sobre meningiomas, né? Eu até achei incomum, assim. Eu gostaria de saber, porque você disse que não usam para todos os casos, obviamente não, né? Porque acaba sendo uma doença que o neurocirurgião acaba vendo mais, mas quando que vocês decidem fazer esses acessos? Porque essas lesões, a verdade sobre elas é que elas são recidivantes. Se você deixar o osso doente, é óbvio, se você tem uma infiltração no canal da carótida, você não vai retirar. Mas quando você tem uma lesão que pega o assoalho da fossa média, envolve até eventualmente o canal, o forame oval, né? Você consegue remover isso amplamente por um acesso transcraniano, um acesso lateral. Então, quando que vocês optam por fazer essa abordagem endoscópica? Qual o motivo exatamente? Bom, Gustavo, a pergunta é excelente. Na verdade, vai depender de vários fatores, né? O tamanho da lesão, a posição, a localização da lesão. Como a gente falou, dependendo da localização, vai fazer por via externa mesmo. Ou dependendo da idade do paciente, morbidades que ela apresente. São vários fatores que faz a gente pensar em algum tipo de abordagem. O que acontece é porque, como a gente tem um time de oftalmologistas que trabalham com órbita especialmente, não são oftalmologistas, também trabalhamos com oftalmologistas comuns que fazem dácrio, por exemplo, com a gente, mas não são mesmo os oftalmologistas normalmente, que fazem órbita de fato. E esses pacientes muitas vezes chegam para o oftalmologista, porque o primeiro sintoma dele é a alteração orbitária, é uma alteração da acuidade visual, é uma alteração do movimento da órbita. Então, muitas vezes. Então, a gente estuda isso juntos e vê o que a gente pode dar de benefício para esse paciente, dependendo do tipo de abordagem. Naquele caso que a gente mostrou, eu acho que dificilmente qualquer tipo de abordagem que fosse feita ia ser um tratamento curativo para esse paciente. Então, a gente teria, nesse caso, uma indicação que, ainda mais esse meningioma ósseo,
dessa forma, ele não cresce muito assim de uma hora para outra. Então, a gente vai, na verdade, acompanhar essa paciente tanto do ponto de vista funcional e radiológico, e se ela precisar de uma abordagem mais estendida ainda, ela vai fazer em algum momento. Mas essas decisões são tomadas junto com a oftalmo e com a neurocirurgia para a gente poder saber em cada caso qual vai ser. Mas não existe assim, meningioma a gente faz todos por via endoscópica e endonasal. Veja que nesse caso a gente teve que fazer uma abordagem lateral associada, que não tem nada a ver com endoscópico e endonasal. Na realidade, é uma via de acesso também. Hoje tem muita gente, muitos serviços utilizando essa via, exatamente que a gente mostrou, para fazer abordagem de meningiomas, por exemplo, de fossa média, alterações de fossa média, que você vai transorbitário para a fossa média e que você tem também uma morbidade baixa. Eu não tenho experiência, mas tem vários serviços no mundo hoje fazendo isso, e a exposição é muito boa e o fechamento é muito fácil, porque a própria órbita, de uma forma geral, fecha ali a fístula que é criada. Então, assim, eu sempre digo que o cirurgião ele não pode ter uma forma de fazer, ele tem que ter várias formas de fazer, mesmo naquilo que a gente faz, porque quem escolhe a forma de fazer, muitas vezes não somos nós, são os pacientes. Na verdade, os pacientes, a doença em si. Então, a gente tenta fazer aquilo que é melhor para o nosso paciente, não melhor para o cirurgião. De verdade, eu tenho vários casos que eu falo, não, isso aqui é melhor fazer dessa forma, porque é melhor para o paciente. A gente tem que pensar, acho que dessa forma, para a gente tentar fazer o nosso melhor também. Eu acho que, assim, a sua aula foi muito lúcida, né? Até porque você realmente demonstrou aqueles casos onde o benefício de ir pela órbita, por endoscopia, mas principalmente pela via endonasal, eles são muito claros, né? Que são esses tumores localizados medialmente ao nervo óptico. E lembrando que a gente pode ter, né, os acessos transorbitários clássicos, né, que foi a aula prévia. A gente pode ter os acessos transorbitários diretos endoscópicos, né, que isso eu acho que é um tema um pouco mais controverso, é mais ou menos isso que o Gustavo estava falando. A gente pode ter os acessos endoscópicos transorbitários endonasais, que foi o que Miguel se deteu mais. E os acessos mais clássicos para a gente, né, os cirurgiões, que são os acessos crânio-orbitários, onde a gente vem de trás para frente, principalmente mais indicados para aquelas patologias do terço posterior da órbita, né? Aquelas patologias normalmente intracranianas, mas com extensão para a órbita e principalmente acometendo ali a região do ápice petroso. Esses acessos transorbitários diretos, né, que são mais adequados para as lesões dos 2/3 anteriores. Agora, sim, eu realmente, o acesso combinado, que eles chamam de TONE, né, hoje, que seria o transorbitário direto com o transorbitário endonasal, e aí esses meningiomas em placa do esfenoide seria uma das indicações clássicas, né? Principalmente, eu acho que você pode ter algum êxito em termos de descompressão do nervo óptico, já que você tem a possibilidade de descomprimir tanto lateralmente quanto medialmente, ou seja, tem uma possibilidade de um ganho funcional. Mas em termos de ressecção óssea, ressecção dural, eu acho que realmente fica bem a desejar, né? Principalmente assim, a gente sabe que por um acesso crânio-orbitário clássico, um acesso piterional, até um acesso supra-orbitário, a gente trabalha muito com mini-FOIs, né? Feito por via superciliar, sendo que dá uma puxadinha aqui no canto lateral, a gente consegue boas ressecções, assim, amplas ressecções ósseas, inclusive com possibilidade de descer para a fossa palatina. Então, assim, também existe, assim, é uma técnica nova que ainda tem que ser vista com uma certa cautela, né? Esses acessos combinados, por favor, não é o que Miguel mostrou. E, assim, eu acho que ainda precisa se estabelecer para o que veio, né? A gente também tem muito modismo, a gente tem que ter um certo cuidado para não
tentar entrar nesses modismos, porque é legal hoje tentar fazer tudo por endoscopia. A gente tem alguns casos que a gente fica muito tentado aí por essa via biportal, tudo. Mas aí eu termino pensando, rapaz, eu tenho uma familiaridade muito grande, a gente indo por uma frontoóptise zigomática, um mini-foz, eu não, assim, embora eu fique muito tentado, mas aí eu sempre penso, eu não vou trocar o certo pelo incerto, principalmente podendo ser uma coisa que vai ter um resultado assim, um pouco mais subótimo para o paciente. Embora que você falou muito bem também, Miguel, é muito difícil você conseguir assim um 5/0 nesse paciente, de ressecção óssea completa dura. Mas é uma coisa sempre tem que ser pensada assim, até que ponto a gente está mais preocupado em desenvolver nossa técnica em detrimento de um tratamento que talvez fosse melhor para o paciente. Acho muito boa a sua aula, parabéns. Ô, Cláudio, eu concordo integralmente com você e com o Gustavo nesse sentido, tá? É importante que a gente converse sempre com os pacientes e veja também os potenciais de cada abordagem, né? Então, a gente está falando de uma doença benigna, obviamente, de crescimento lento, o paciente ela só melhorou porque a alteração dela foi muito progressiva. Se fosse uma alteração aguda, provavelmente ela não melhoraria, né? Essa é que é a realidade. Talvez com corticoide, só se fosse com corticoide, não com cirurgia imediata, vamos falar assim, necessariamente. Mas então, tudo você discute, né? Então, pode fazer uma abordagem, eventualmente, várias opções são colocadas. Ó, essa aqui você consegue um grau de ressecção maior, porém tem isso. A outra você vai conseguir um grau de ressecção menor, mas a gente espera que você. Então, isso eu acho que o cirurgião ele não pode colocar a sua vontade, isso você falou muito bem. O paciente não pode ficar à mercê do cirurgião querer provar que ele pode fazer. Eu converso muito isso com meus residentes e com meus fellows. Eu falo sempre sobre isso. Técnica X, técnica Y, saiba todas. Porque quando você sabe todas, assim, dentro daquilo que a gente faz, você vai ter mais opções. Vai ter um paciente que você vai preferir de um jeito, vai ter um outro que você vai preferir de outro. Se você fizer todas as incisões sempre da mesma forma, talvez você vai ser muito limitado em relação àquilo que você pode dar para o seu paciente. Então, eu concordo integralmente, vai depender do tipo de doença, da progressão da doença, do paciente, são vários motivos que levam a gente a tomar uma decisão. Acho que é uma opção, sim, mas para alguns poucos casos, não para a maioria dos casos, é muito discutível, vocês têm toda a razão nesse sentido. Oi, Miguel, desculpa só atrapalhar mais um segundo aqui. Eu queria fazer só mais uma complementação e te perguntar, fazer uma pergunta. A complementação é uma coisa que recebemos muito por trabalhar num hospital de neurologia. Os neurologistas mandam muitos pacientes com hipertensão intracraniana idiopática, ou dita benigna, né? Com perda visual, depois às vezes até já ter derivado, ou melhorou da dor de cabeça e está com perda visual, né? Então, Eu queria saber disso também. essa cirurgia que você mostrou ali, você tem um acesso perfeito para descomprimir o nervo óptico. Eu acho que não faz nenhum sentido indicar descompressão lateral, como eu vejo ainda gente fazendo. Isso aí para mim é uma insanidade, né? Então, isso que você mostrou ali, você tem o acesso completo da órbita e todo o canal do nervo óptico, até o canal do nervo óptico, onde você vai fazer a fenestração. Então, realmente a dificuldade ali às vezes é de reconstruir, né? De você não comprimir o nervo, eventualmente, se tiver um pouco de líquor, né? De uma fístula. Exatamente. Então, acho que esse é o contexto. E a outra coisa que eu queria te perguntar, você pode depois fazer um comentário sobre isso também, mas só para eu não tomar mais o tempo do pessoal, eu queria te perguntar o seguinte: outro uso da endoscopia, na minha opinião, são pacientes com lesões inferiores e que você tem a lesão muito perto do ápice orbitário, lá junto do cone, né, no ápice do cone. Essas lesões, tanto medial quanto lateral, por exemplo, lateral tudo bem, você pode vir com um Cromline, ou eventualmente uma cantotomia ali, como ela mostrou, mas esses casos eu acho muito ruim você vir por via transconjuntival, porque você fica com acesso limitado para trabalhar lá atrás. Você tem usado, eventualmente, tipo uma incisão de Glovin feito com endoscopia através do maxilar? Eu acho que é uma indicação. Eu tenho visto alguns pacientes e casos desse jeito e eu acho fantástica a abordagem, né? Até você vir pelo maxilar para não ter que fazer Denker ou coisa desse tipo, né?
Acho que tu quis dizer um cardiolook, alguma coisa assim, Um né, Claudio Gui? Luque. Exato, exato. Uma incisão sublabial, né? Uma incisão sublabial, não Sublabial. precisa ser um degloving Exato, exato. tão grande. Eu acho perfeito isso, Gustavo. Você falou, tudo que você falou, eu assino embaixo, eu acho muito pertinente. Realmente a descompressão do nervo óptico, vamos dizer, por uma alteração, por uma hipertensão intracraniana idiopática, é uma indicação fazer por via endonasal, realmente porque é muito menos mórbido e, eventualmente, se tiver líquido, vai ter que rodar. Olha, normalmente não precisa nem de retalho na septal, né? Um enxertinho, de uma forma geral, já funciona muito bem nessa região, porque também não são grandes aberturas de duramata nessa região, então você consegue, eventualmente, com um enxerto, fechar bem essa região. Mas poderia usar um retalho na septal também, se a pessoa tem experiência com retalho, gosta. É que o retalho, quando ele não é necessário, eu particularmente prefiro não fazer, porque gera muita crosta no pós-operatório, o pós-operatório do paciente é pior do ponto de vista funcional. Então, se você tem um defeito pequeno, eu particularmente gosto de fechar com enxerto. Quando você tem dura mater, você tem uma exposição boa, funciona muito, muito bem, tá? Então, concordo com isso. Em relação ao ápice orbitário, sempre vai ser a melhor opção, a melhor visão, vamos falar assim, para o cirurgião endoscópico, porque é uma região que não tem quase gordura, foi aquilo que a gente falou, né? A gordura orbitária está toda concentrada quase na parte anterior, na parte posterior no cone orbitário tem muito pouca gordura. Então, quando você já faz a incisão, você já vê toda a musculatura. Então, você consegue delimitar as estruturas e conseguir achar exatamente onde você quer ir. Então, você vai achar o reto medial, vai achar o reto lateral, vai achar o reto inferior. Então, com tranquilidade. E se for preciso ir mais lateral, sem problema nenhum, fazer uma incisão sublabial ou mesmo uma maxilectomia reversível, que foi o que a gente descreveu. A gente faz uma incisão em que a gente consegue fazer uma abordagem mais lateral também, fazendo uma maxilectomia reversível. Depois a gente sutura aquilo ali e reconstrói aquela parede. Então, a gente não precisa nem fazer uma incisão externa nessa região. Para gente que trabalha muito com endoscopia, parece uma coisa assim, nossa, mas para que isso? É tranquilo também de fazer, sabe? Mais uma vez, por exemplo, a gente escreveu a maxilectomia reversível. Tem tumor que eu não faço maxilectomia reversível, eu faço maxilectomia completa, senão vai me dar muito trabalho. E eu não quero falar que eu faço só porque eu publiquei isso. Não, de jeito nenhum, eu falo para os residentes, negativo, esse papiloma aí é maxilectomia total, não é reversível. Não dá. Você vai perder 30 horas para fazer, para reconstruir um negócio que é um tumor, então não tem condição, e nem indicação. Então, em várias situações, eu acho que é isso, dá para fazer, mas não vejo problema. Agora, melhor do que fazer um Denker, sem dúvida, é fazer uma incisão sublabial direta aqui, um Caldwell Look e direto, porque o Denker ele deixa defeito estético aqui, né? Então, se a gente drilar toda o processo frontal da maxila aqui nessa região, a gente vai ter uma alteração estética desnecessária. E concordo integralmente, e o ápice orbitário, grande vantagem dele é justamente a pouca concentração de gordura. Eu queria te aproveitar ainda sobre pseudotumor, né? Porque eu não sei se os outros têm essa impressão, mas a gente está com uma verdadeira epidemia desse diagnóstico, né? E muitas vezes você bota ali a válvula, tudo é difícil colocar, né? Às vezes eu boto até a derivação peritoneal, porque esses ventrículos são muito pequenos. E a própria literatura consubstancia isso, que muitas vezes o melhor resultado do shunt é para a cefaleia, mas muitas vezes, para o déficit visual presente, o resultado do shunt é subóptimo, e aí a descompressão da bainha do nervo óptico, de repente, seria a primeira escolha de tratamento. Normalmente, a gente sempre começa pelo shunt, né? Até porque para a gente, neurocirurgião, não é um procedimento do nosso dia a dia. Mas, assim, a minha pergunta é, por via transcraniana não é uma coisa muito factível, porque mesmo que você abra ali o canal do nervo óptico, mas o que se sabe é que você tem que abrir a bainha quase até ali, entrando pela órbita, quase até o globo ocular. A minha pergunta é, quando você faz medialmente, qual é o teu limite anterior da abertura dessa bainha? Até onde você vai? Aí a abertura da bainha é ótima pergunta, o Cláudio. A pergunta, o nosso limite, basicamente, é o cone orbitário, né? Então, é a musculatura extrínseca, é o anel de Zinn. Então, eu diria que vale a pena também, num quadro como esse, você descomprimir a órbita, abrir a periórbita, digamos assim.
e tirar, vamos dizer, a pressão da gordura, que nem a gente faz num paciente, eventualmente, que tem um sangramento intraorbitário. Então, a gente vai tirar essa pressão de dentro do olho como um todo, tanto do nervo na sua porção mais posterior, né? Vamos dizer, pós-orbitária, ali no seio, acima do seio cavernoso, no ápice orbitário, no canal óptico, e na parte anterior a gente não mexe na periórbita. A gente não tem esse acesso porque a gente até poderia, vamos dizer, mas eu não tenho experiência de fazer isso, de baixar a musculatura naquela região para fazer. A gente sabe também que quanto mais manipulação de músculo a gente tem, pior é o pós-operatório do paciente, né? Então o paciente fica com diplopia, etc., por essa manipulação excessiva. Então, eu não tenho essa experiência de fazer nenhum tipo de descompressão intraorbitária. A descompressão que a gente faz é até o anel de zinco. E você tem toda a razão, esse diagnóstico de hipertensão é uma coisa, agora virou, todo mundo tem hipertensão, porque faz a ressonância, aí tem uma célula vazia ou célula parcialmente vazia, e tem o canal óptico com hipersinal em T2, O e aí LCR inexoravelmente ele dá alto, né? Porque a gente está até fazendo um trabalho, sobre isso, justamente a gente não está... Teve uma época que, quando tem, por exemplo, dilatação de ventrículo, dilatação de cavo de Meckel, quando é uma coisa assim muito absurda, a gente faz a derivação junto com, por exemplo, uma fístula licórica, etc., a gente faz uma derivação junto. Mas hoje em dia, quando não tem essas outras alterações gritantes, pô, vocês sabem melhor que a gente, os neurocirurgiões nem gostam de fazer muita derivação, porque para o paciente é ruim também. Se for lombo peritoneal, é uma coisa que incomoda, e que não é... não funciona legal. Não é sem morbidade nenhuma, não é um paciente obeso, não é uma coisa bacana de você fazer inicialmente. Então, a gente tem que ter um pouco de noção. A gente está justamente agora medindo a pressão de todos os pacientes depois de fechar a fístula, porque antes não tem medição, né? O paciente tem fístula, então a gente está medindo depois. Então, a gente tem uma casuística interessante para a gente justamente avaliar se esse paciente tem, por exemplo, um achado de ressonância de hipertensão, mas ele desenvolve hipertensão no pós-operatório? Essa aqui é a nossa pergunta que a gente vai responder em breve. Beleza, Miguel. Eu queria só te parabenizar aí pelo teu trabalho, agradecer por você ter participado, né? As portas aí da sociedade estão abertas aí para você tomar uma posição bem ativa aí, inclusive em outras participações também. Queria agradecer o Martin por ter coordenado aí esse encontro, ter feito todo esse contato aí com vocês. E só avisar que hoje nós estamos concluindo o nosso módulo de anatomia e de acessos, tá? Então, agora nós vamos ter uma pausa e nós vamos voltar em janeiro com o módulo de doenças específicas. Então, quem sabe o Miguel não retorna, né, Miguel, para falar sobre cirurgia endonasal. Ô, Jung, muito obrigado, Cláudio, Martim, Breno aí também, tantos amigos que eu não vou conseguir citar todos. Para mim é uma honra participar. Joel, que estava lá no início também. Poxa, vocês estão fazendo aí um trabalho incrível. Para mim foi uma honra poder contribuir um pouquinho e sempre vou estar à disposição. Inclusive, se vocês precisarem de alguma ajuda aí na sociedade como um todo, a gente está aí sempre disposto a participar. Obrigado mesmo, foi um prazer, uma honra enorme vocês abrirem esse espaço para mim. Prazer foi nosso.